Renações de Narizinho do Monteiro Lobato entrou na minha vida como uma espécie de modesta herança familiar. A minha mãe tinha este livro, que tinha recebido do meu avô, uma capa dura, uma edição bem antiga, e isso caiu nas minhas mãos logo depois que eu me alfabetizei. A primeira coisa que eu li depois de uma coleção chamada Os Pequenos e a Bíblia foi Renações de Narizinho. Eu tinha 7 anos de idade, 6 anos e meio, e foi uma revelação, com o perdão do lugar comum, porque a gente eu vislumbrei um mundo de fantasia, um mundo de magia, onde tudo era possível pelas mãos desse mestre que é o Monteiro Lobato. Não seria exagero dizer que eu escolhi a profissão de jornalista, escolhi escrever, escolhi fazer o que eu faço por causa das leituras de Renações de Narizinho, que me levaram depois para Caçadas de Pedrinho, A Chave do Tamanho, Viagem ao Céu, História do Mundo para as Crianças, que era uma adaptação do Monteiro Lobato. E acho que o Monteiro Lobato é não só o pai da moderna literatura infanto-juvenil brasileira, como o mestre dos mestres, porque influenciou todos os outros escritores. Ele é um escritor fundamental e, no meu caso, também foi um gosto transmitido para os meus filhos. Desde pequeno, sem obrigar, eu joguei na mão deles o Renações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, e se comprovou ser um livro totalmente atual, ao contrário do que alguns críticos dizem, que é um livro datado. Aí há pouco tempo tentaram até arrumar um viés de preconceituoso, que seria preconceituoso em relação a Tia Anastácia. Eu acho tudo isso balela, é um clássico imortal. Monteiro Lobato, para mim, foi um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, não só infanto-juvenil, como para adulto também. Na minha formação, ele é absolutamente fundamental. A influência do Monteiro Lobato no meu hábito de escrever, ou no que eu apliquei para mim mesmo, ou no que eu acho que deve ser a palavra, é o seguinte: o Fernando Sabino costumava dizer, e eu acho que o Monteiro Lobato também, que escrever fácil é que é difícil. Eu acho que a gente tem que aproximar as pessoas da palavra e não afastá-las. Eu acho que uma das funções do escritor é aproximar as pessoas da palavra, escrever fácil. E eu acho que a grande lição do Monteiro Lobato é passar fundamentos de história, de humanismo, de literatura, de cultura geral, de uma maneira muito simples, muito fácil. Acho que esse é a principal herança que eu tento modestamente adaptar ao meu trabalho, seja como escritor bissexto que sou, ou como roteirista de televisão, enfim. Outro escritor mágico, maravilhoso, Gabriel Garcia Marques, diz que mexeu muito com fantasia, de uma maneira, vamos dizer, incandescente, como mexeu o Monteiro Lobato. Diz que você ganha o seu leitor na abertura do livro, nos primeiros parágrafos. Eu concordo plenamente. E o Monteiro Lobato dá toda a gênese do que é o Renações de Narizinho na abertura do livro. Ele entrega para você o que ele pretende dali para frente. Para mim é antológica. Começa com um capítulo que chama Narizinho e começa assim: numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem 2 pessoas: Tia Anastácia, negra de estimação que carregou Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por Tia Anastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, o Narizinho gosta muito dela, não almoça nem janta sem ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre os 2 pés de cadeira. Ou seja, nos 2 primeiros parágrafos ele diz quem foi Dona Benta, quem foi Tia Anastácia,
quem foi a menina do Anéis Arrebentado e quem foi Emília. Ele dá uma sinopse dos personagens e começa com uma maneira mais lúdica do mundo. Você está vendo uma avó numa varanda, imagina que ela é sozinha, mas em volta dela tem todo o mundo do Sítio Pica-Pau Amarelo. Coisa de gênio.